Muita satisfação que recebemos a todos aqui em nossa casa e mais essa noite, pedindo desde já que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, toda espiritualidade amiga, nossos mentores pessoais, possam nos iluminar em mais uma noite, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui quando chegamos, né? Como todo início de trabalho nós fazemos, nós passamos algumas informações dos trabalhos da casa, mas hoje os nossos companheiros que estão aqui já trabalham conosco diariamente, então acho que não temos a necessidade de passar. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só nos procurar no final dos trabalhos aí, tá? Como sempre nós fazemos, nós iniciamos os nossos trabalhos com uma leitura edificante, né? E nós vamos fazer a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que vai das lições de 1 até 86. Se alguém puder escolher um número, para que possamos... 37. Obsessões e obsessões. De fato, a influência negativa que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas, a que chamamos de obsessão, é um grave problema a ser sanado. Mas há outros tipos de obsessão que não podemos deixar de considerar, porque também são um grave problema. Um pensamento fixo em determinada coisa, um ciúme doentio da pessoa amada, o desejo incontrolável do sexo irresponsável, a superproteção aos filhos, não permitindo que caminhem com as próprias pernas, a ociosidade sistemática que nos algema a inutilidade. Inegável que essas situações também podem receber a definição de obsessões. Muitas vezes nos tornamos obsessores de nós mesmos, desenvolvemos a auto-obsessão para posteriormente sofrermos a obsessão espiritual. Não é o obsessor que simplesmente vem, somos nós que o chamamos. Reflita, se não é na sua atualidade o obsessor do filho, da esposa, do empregado, dos trabalhadores do centro. Caso perceba essa realidade, mude rapidamente sua condição. Que assim seja. Companheiros amigos, convidamos a todos, então, para refletirmos sobre essa leitura do dia de hoje. Pedimos também mais uma vez ao nosso Mestre Jesus que possa nos abençoar mais essa noite, abençoar a todos os nossos companheiros que não puderam estar aqui na noite de hoje. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de decidir o trabalho. E assim, Mestre, nós vamos dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Queridos companheiros, a noite de hoje nos traz a nossa colaboradora da casa, a Kátia, pedindo desde já que a espiritualidade esteja junto a ela para aprendermos um pouco mais a noite de hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou substituindo o nosso companheiro Paulinho, né? Que não pôde vir, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. Deixa eu ver. Capítulo 17. Confesso que na hora que eu fui estudar sobre esse capítulo, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu acho que eu não fiz ele ainda, e eu achava ele um pouquinho, né, acho um pouquinho complexo de falar, né, mas vou tentar passar o que eu pude aprender, né, vendo alguns vídeos, lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Jesus nos ensinou através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, sede vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele destrincha esse trecho, né, que Jesus diz no capítulo 17, né? E aí, pessoal, a gente vai trazendo essa máxima para nós, né, que somos ainda seres em evolução, né, e que ainda somos dominados por vícios, por defeitos, por sentimentos ruins, né?
e que realmente nos parece muito distante pensar em ser perfeito como Deus é perfeito, né? Então, quando a gente ouve sede perfeitos, a gente pensa, nossa, né? Parece que está tão longe. Mas Jesus, sempre muito sábio, né? Nos convida a refletir sobre uma certa perfeição relativa, né? Aquela que Jesus nos ensina quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí, pessoal, a gente vai trazer então o sentimento que mais nos aproxima do Criador, na condição evolutiva que nós estamos hoje, que é o sentimento do amor, tá? Hoje ainda nós somos limitados a sentir Deus. A gente ainda não consegue ter uma dimensão real, lógico, né? A gente tem uma dimensão proporcional da grandeza de Deus, né? Então, o sentir, que é o sentimento do amor, ele nos aproxima sempre do Criador. E aí, né, estudando, eu li a questão 11 do Livro dos Espíritos, achei bem interessante, que diz assim, Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem, quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e estiver evoluindo e próximo da perfeição, ele vai estar mais próximo de Deus. Então, ele vai o ver e o compreender. Então, a gente vê que quanto mais a gente evolui moralmente, a gente expande a nossa mente para adquirir novos conhecimentos, mais próximos a gente fica para ter uma compreensão do que é Deus. E aí, uma outra questão do Livro dos Espíritos também, questão 10, onde Kardec pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem, não, este é um sentido que lhe falta. E aí, pessoal, no nosso grau de evolução, ainda falta esse sentido da compreensão de Deus, né, como um todo. Por quê? Sentido, vamos pensar nos sentidos que nós temos, audição, visão, né? Vamos pensar numa pessoa que não tem a visão. Um pássaro, ela vai conseguir sentir ele, vamos pensar numa pessoa que não tem a visão de nascença, né? Ela vai conseguir sentir o pássaro, ela vai acariciar o pássaro, ela vai definir, né, as penas dele, mas ela não vai enxergar o pássaro como um todo, porque ela não tem esse sentido da visão. A audição, mesma coisa, ela vai ver, ela vai poder tocar, mas ela não vai conseguir ouvir o som da forma que nós ouvimos, porque ainda falta esse sentido. Então, os espíritos dizem a Kardec que nos falta esse sentido, porque no estágio de evolução em que a gente se encontra, não nos foi dado ainda esse sentido que abrange essa compreensão maior de Deus, né? Como um ser que realmente é o que ele é, né? A gente tem uma limitação. E Jesus, ele tenta nos dizer o tempo todo, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, como nosso Pai Celestial é. Eu estava vendo um texto, até um vídeo do Arthur Valadares, né, que é um palestrante espírita, e ele fala assim, olha como Jesus teve cuidado em dizer, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele não diz como nosso Pai Celestial é, porque Jesus já tinha uma outra visão da dimensão de Deus. Então ele estava dizendo da forma que nós enxergamos Deus, que Jesus já enxergava diferente, porque é um espírito muito evoluído, né? O mais que passou por aqui. Então ele teve esse cuidado de dizer, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, né? E apesar de nós não termos a profunda compreensão de Deus, a gente sabe que é através dos bons sentimentos que a gente consegue senti-lo. Dentro do capítulo Sede Perfeitos, existe um tópico que se chama o homem de bem, onde lá é citada as qualidades e a forma que o homem de bem se comporta. O homem de bem, ele tem uma moral elevada, ele é uma pessoa, né, o homem ou uma mulher, né? O ser de bem, ele é uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, que ele tenta também se policiar para corrigir os defeitos. E nós estamos na situação evolutiva
onde é aí que a gente consegue, né, se aproximar de Deus, tentando trabalhar essa bondade que a gente traz conosco, né? E aí também eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, né, onde ele fala também sobre o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num mundo de transição e que muitas vezes parece que só tem tristeza, né? Dor, sofrimento, a gente só vê notícia ruim, né? E o mal, ele tem um discurso muito sutil no mundo de hoje, né? E ele até cita nessa palestra que ele fala que o discurso do mal hoje ele é assim, né? Ah, não existe uma verdade absoluta, não existe uma referência. Você tem que construir o seu conceito de bondade do jeito que você quiser. Não existe um parâmetro de conduta. Cada pessoa deve viver como ela quer, sem nenhuma regra. Então a gente percebe sutilmente que faz o que você quiser e tá tudo certo. Você está se sentindo bem em fazer isso? Faça o que você quiser. Só que aí, pessoal, a gente começa a trazer até uma referência do Chico, né? Onde ele dizia assim: uma pessoa sem disciplina, observe um carro sem freio, né? Onde esse carro vai parar? Ele vai desembestar, muitas vezes vai capotar, vai cair, né? Então, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos seguir regras, né? Existe isso, sempre existiu, lá no passado, desde a época que eles definiram, né, os 10 mandamentos, aí depois veio Jesus, tinha Moisés, veio Jesus, sempre com regras. O Cristo, ele trouxe o amor como a primeira parte, né? Ele não obrigou e não obriga ninguém a fazer nada, mas ele trouxe referências para a gente seguir. Não é o acaso. Eu vou fazer o que eu quero e tá tudo certo. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E o Haroldo Dutra, ele cita também para a plateia, é engraçado, porque ele fala assim: todos vocês estão sentados numa cadeira. Se a gente tirar um pé da cadeira, como que essa cadeira vai ficar? Vai dar uma bambeada, né? E se a gente tirar o outro? Vai bambear mais ainda que vai cair. Então, os pés da cadeira, eles funcionam como, né, um pilar mesmo para que a gente consiga se sentar firme. Trazendo para a nossa doutrina espírita ou para as boas religiões que sempre pregam o bem, são pilares que trazem para a gente referências de Deus, de Jesus, que nos faz mantermos firmes nessa vida para enfrentar as dificuldades, os problemas, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, pessoal. A liberdade, ela é maravilhosa, lógico, todo mundo quer ter liberdade. Mas quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente percebe que a liberdade sem ter regras, ela não é legal. Nós mesmo colocamos para a gente, até fala aqui, ó, quanto mais a sua consciência se expande, mais a sua consciência tem o dever enraizado nela. Então, quanto mais eu expando, mais eu sinto que eu devo ajudar as pessoas, mais eu sinto que eu devo fazer mais. Entendem essa diferença? Dessa questão de, mas a evolução é a liberdade. As pessoas mais evoluídas, se você for pegar os livros, né, históricos aí de Chico Xavier, os seres que eles colocam no livro Há 2000 anos, aí tem o livro Renúncia, que fala sobre o espírito de Alcione, que foi um espírito super evoluído que desceu para ajudar entes queridos de outras vidas. E ela, teoricamente, meio que se aprisionou. O que quero dizer com se aprisionar? Ela se colocou em segundo plano para auxiliar aqueles espíritos que estavam necessitando aqui. E é um espírito altamente evoluído. Entendem a diferença? Um espírito de luz, ele vem e ele prefere se manter muitas vezes fechado, auxiliando, do que, né, essa liberdade sem regras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa liberdade que muitas vezes a imprensa, muitas vezes a sociedade coloca para a gente como: faça o que você quiser, seja o que você quiser, acredite no que você quiser, né? Nós precisamos ter pilares, né? E nós devemos, né, recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces através dos ensinamentos de Jesus, né? Aí eu citei o exemplo da cadeira para vocês, né? Eles também citam nas palestras o Arthur Valadares, o Haroldo Dutra, que é a nossa maior referência, a gente já sabe, foi Jesus, né?
maior referência que passou por aqui, seus ensinamentos, né? O ensinamento maior de todos que Jesus pregou foi o amor, né? Porque com o amor a gente consegue ter mais tolerância, a gente consegue ter mais humildade, a gente pratica a caridade, a gente pratica a benevolência, né? E é esse sentimento esses, né, todos citados, que mais nos aproximam de Deus. E conforme a gente vai expandindo e trabalhando esses sentimentos, mais a gente vai conhecendo um pouquinho de Deus, né? E aí, pessoal, tem eu peguei uma historinha para vocês, né, do Chico, né? Que o Arthur Valadares que citou essa historinha. Eu vou repassar para vocês. Chico Xavier, certa vez, ele estava com Herculano Pires, não sei se vocês já ouviram falar. Herculano Pires, ele foi um grande expoente da doutrina espírita, divulgador, era jornalista, e ele colaborava com o Chico na divulgação mesmo, na propagação da doutrina espírita, né? Então, certa vez, estava lá Chico Xavier, Herculano Pires e Emmanuel como mentor do Chico, né, em espírito, né? E aí Chico pergunta para Emmanuel o seguinte: Emmanuel, acerca de Jesus e de Deus, eu queria entender um pouquinho melhor. O que representa Jesus? O que era Deus? E aí Emmanuel diz para o Chico assim: olha, Chico, eu aconselho você a ficar com a ideia do Deus do Pai Nosso. Porque você ainda não tem capacidade para entrar nessa questão com segurança. Mas o Chico, ele insiste, né? Ah, Emmanuel, detalhe um pouco mais de Deus, de Jesus. E aí Emmanuel faz o quê? Ele desdobra para o Chico como se fosse um painel mediúnico como se fosse uma tela, né? E Chico se desdobra e sente-se como viajando no espaço. E nessa viagem que o Chico vai fazendo, a Terra, ela vai ficando pequenininha. Nisso ele vai indo, ele vai se conectando e viajando mais. E aí ele já enxerga o nosso sistema solar pequenininho. E aí o Chico vai vendo a nossa galáxia ficar pequena e viajando mais. E aí ele já começa a enxergar duas galáxias. E aí ele vai vendo um aglomerado de luz, de estrelas e vai indo. E ele se sente muito cansado. E aí ele pede para Emmanuel parar. Para, Emmanuel, eu estou muito cansado mentalmente, né? E aí ele pede para voltar e ele fala assim: estou com saudade da minha cama, estou com saudade de deitar no meu quarto, de tomar um cafezinho, né? E o Emmanuel para essa viagem astral do Chico. E aí Chico entende o que o Emmanuel quis dizer, que você ainda não tem, Chico, a abrangência suficiente para compreender esse conceito maior do que seja Deus com segurança. Por quê? Não ia ter fim aquilo. Então, Chico já se cansou por um período de ficar, né, visualizando aquele infinito de coisas. Imagine, né, o quanto que ele não ia ser levado. E ele cansou, porque a gente ainda não tem esse sentido maior e nem estrutura física, psicológica e mental para compreender o Criador na sua, né, infinita, o seu sentido real, né? E aí ele fala também, né, no trecho da palestra: vamos focar mais no sentimento do que nessa busca de querer saber quem é Deus, né? Que a gente ainda não tem largueza de alma para compreender. Então, ao invés de ficar pesquisando tanto, né, no Livro dos Espíritos tem uma outra questão que fala também: não vá por esse caminho, é um labirinto sem fim. A gente ainda não tem estrutura, né, mental para identificar isso. Mas sim, poupe suas energias e coloque ela em ação para fazer coisas que vocês têm condições de fazer, que é o bem, é o amor, auxiliar as pessoas, e não ficar buscando coisas que a gente ainda não tem essa compreensão, né? E aí ele fala também, né, que quanto mais a nossa consciência se expandir, mais se expande a nossa consciência do dever. Hoje, o dever que eu sinto é comigo. O meu egoísmo, né, me traz o dever apenas comigo. Amanhã, o dever vai se expandir para a minha família. Depois de amanhã, o dever vai se expandir para o grupo mais próximo de mim, meus vizinhos, talvez minha cidade. E depois esse dever, ele vai se expandir para lugares mais distantes. Até que o meu dever vai ser com todo o universo, todos os seres vivos,
a natureza, né? E aí, quando a gente chegar nesse patamar, onde a gente consiga entender o nosso dever sem egoísmo, que nós somos responsáveis por tudo que acontece no mundo e que isso volta para a gente, né? A gente vai estar mais próximo de compreender um pouquinho mais a grandeza de Deus, do Criador, né? Então, hoje é melhor a gente ficar com o Deus do Pai Nosso, que é o Deus que a gente conhece, né? E a gente se limitar um pouquinho a isso, mas sempre tentando buscar, através do conhecimento do Cristo, que nos trouxe, né? Tanto conhecimento, tantas ideias maravilhosas, que estamos em evolução. O que somos hoje, amanhã seremos maiores do que isso, depois maiores e cada vez mais. E quanto mais a gente expandir a nossa mente, mais evoluir, nós vamos assim nos aproximarmos, não só, né, do mistério da divindade de Deus, mas vai descortinar os nossos olhos conhecimentos maravilhosos de coisas que a gente ainda não tem nem noção, né, de que exista, né? Tanto do plano espiritual, quanto dos Cristos, né, como Jesus e outros, de planetas, né, diversos. Então, eu acho que estudando, eles querem deixar bem claro isso, para que a gente abra a nossa mente, para que a gente consiga compreender os ensinamentos de Jesus e para que a gente possa focar as nossas energias no bem, no amor, né? Nessa parte que Jesus quis nos ensinar. E Deus, através da bondade que a gente realizar, a gente vai sentindo Ele, sempre dentro de nós, porque a gente é uma parte dele, né? Nós somos uma centelha divina. Então, para a gente sentir Deus, só depende da gente se conectar, fazer o bem, até porque o mal é transitório, o bem é que é eterno, que é o que vai perdurar, né? É isso, pessoal. Agradeço vocês e posso encerrar? Então, nós vamos agora fechando os nossos olhos, refletindo um pouquinho, né, nesses ensinamentos, procurando mentalizar a figura do Mestre Jesus, adentrando esse ambiente e assim nos conduzindo, nos levando a um lugar de paz, de muito amor. E diante do Mestre, nós agradecemos por mais esta oportunidade, pedimos a Ele proteção, saúde, força para lidar com as dificuldades do dia a dia. E nós vamos já vibrando também por todos os irmãos que necessitam de auxílio, que passam por dores físicas, por dores morais, pela nossa casa de oração, por tantas outras casas. Vamos vibrando intensamente também pelo Papa Francisco, que desencarnou hoje, para que seja acolhido na pátria espiritual. E assim, com muito amor no coração, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos esperar então para receber o passe. Jesus abençoe.